Bom, gente, nós vamos resolver duas questões, né, interessantes, soluções de equações lineares com o uso da análise combinatória. Veja essa questão. Como determinar o número de soluções inteiras positivas dessa equação colocada aqui, x mais y mais z mais w igual a 12. Vou colocar aqui x mais y mais z mais w igual a 12. É interessante você entender que inteiras positivas são números positivos, então não entra aqui, tá? Não entra o zero. Por quê? O zero, ele é neutro, ele não é positivo. São inteiras positivas. O zero não é positivo, nem é negativo. Mas como ele só quer inteiras positivas, o zero não entra. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Nós vamos, veja que eu tenho 4 incógnitas e as soluções, né, formado, né, por 4 números inteiros, de modo que a adição desses números inteiros dê 12, mas não podendo ter, né, nenhuma daquelas incógnitas, x, y, z, w, nós não podemos ter o zero, né, como, por exemplo, valor para uma dessas incógnitas. Então, eu vou colocar aqui, né, uns riscos, por exemplo, isso aqui vai corresponder à unidade, tá? Então, vou colocar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, existe esse 12 aqui, que é o total, né, da adição ali das incógnitas, são esses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, veja só, vamos supor, né, que eu colocasse aqui uma separação, né, desse intervalo. Eu vou colocar aqui, vou separar, ó, peguei aqui, por exemplo, eu vou pegar, veja, tem que ter 1, 2, 3, 4, 4 separações, cada espaço desse aqui, por exemplo, uma. Vou colocar aqui, por um acaso aqui, vou botar aqui, 2, tá? 1, 2. Depois aqui, 3. Então, veja, deixa eu só vocês entenderem. Esse espaço aqui, né, formado por 3 unidades, é o meu x. Esse espaço que está aqui, ó, formado por 1, 2, 3, 4, é o meu y. E aqui, formado por 2, é o meu z. E esse aqui, formado por 3, é o meu w. Então, veja, quando eu faço isso, tá, eu tenho para o x 3, por y 4, para o z 2 e para o w 3. Então, isso aqui, veja, 3 e 4, 7, 9 e 3 dá o 12. Tá? Eu poderia estar fazendo novamente, eu vou colocar aqui novamente. Observe, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou colocar aqui, por exemplo, tá? Veja só, eu vou colocar aqui, separar, depois eu vou botar aqui, ó, separar, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, são x, y
ZW. Tá? Então esse cara aqui vai ser o meu X, tá? Aqui o meu Y, aqui o meu Z e aqui o meu W. Então, olhem só, quem é a solução? O X é 1, o Y 1, 2, 3, 4, 5, o Z é 2 e o W 1, 2, 3, 4. Então, 1 com 5, 6, 8 e 4, 12. Bom, e aí, o que você percebe? Quando você vai colocando essas separações nesses intervalos aqui, ó, nesses buracos que eu estou colocando aqui, eu consigo fazer com que eu tenha, tá, em cada partição dessa uma solução, quer dizer, um valor para x, um valor para y, para z e para w. Ora, quantas composições, tá, eu vou ter, né, de modo que eu possa estar encaixando essa marcação aqui, esses divisores, tá, aqui dentro. Quantas maneiras eu posso ter? Então veja, se eu tenho, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 intervalos desse, ou 11 espaços ali, ó. Então vamos chamar, tá, isso aqui, ó, de 11 espaços. Então, por exemplo, espaço 1, espaço 2, espaço 3, espaço 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Então, eu tenho 11 espaços. Se eu agora pegar, por exemplo, o 2, o espaço 2 e o espaço 4, né, pegar aqui e colocar aqui, ó, eu vou ter o 2, o 4, por exemplo, e o 9. Então, eu quero colocar esses divisores, tá? Fazer todo esse movimento colocando 3 divisores aqui, certo? Ora, é interessante, né, você, por exemplo, vamos imaginar, né, que eu vou ter aqui, então, quantos espaços? Vamos lá, 1, 2, já botei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 espaços. E quero combinar nesses espaços, né, quero combinar 3 espaços nos 11 espaços totais. Né? Então, eu vou fazer essa combinação de 3 desses divisores, né, dentro dos 11. Por que eu uso a palavra aqui, ó, de combinação? Porque quando eu coloco esses 3 aqui, se eu, por exemplo, mudar a posição, tá, isso não altera o meu formato. Né? Então, a combinação é isso. A ordem dos elementos, quando você muda a ordem, tá, aquele formato permanece. Quer dizer, não há uma mudança, né? Não há uma nova situação. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma combinação, tá, desses 11 espaços 3 a 3. Tá? Eu tenho a combinação desses 11 espaços 3 a 3. Uma questão, por exemplo, você pode estar dizendo assim, Alzir, eu poderia ter, tá? Só para que você perceba aqui, ó, quer ver, uma questão interessante. Vamos supor, vou fazer aqui, ó, vamos supor que se tenha isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vamos supor que eu pegasse, estou fazendo esses movimentos desses divisores, e eu colocasse os divisores assim, ó. Coloquei um divisor aqui, coloquei um divisor aqui e um do lado do outro. Ora, observe aqui, ó, tá, que eu fiz aqui, observe quem é o meu x. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nessa situação que está aqui, ó, olha só, o meu x, tá, é 5, x. Quem é o meu y? 1. Quem é o meu z? 1. E quem é meu w, né? 1, 2, 3, 4, 5, que seria o w. Então, veja, 5, 1, 6, 1, 7, 5, 12. Então, ele poderia estar numa situação dessa, por exemplo. Tá? Então, veja que eu coloquei, né, fui fazendo essas situações para que você possa ver onde eu estou encaixando esses divisores nesses intervalos. Então, eu estou combinando, né, esses espaços. Por exemplo, quando eu boto aqui, ó, espaço 1, espaço 6, espaço 8. É um tipo de espaço. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Espaço 5, 6, 7. Então, eu estou organizando os espaços, que eu botei os números, né? Entre os 11, eu estou fazendo essa combinação, como eu ali coloquei para vocês. Então, o que acontece? Você tem, tá, exatamente a combinação desses 11 espaços 3 a 3. E aqui, né, você vai ter 11, fazendo a combinação, 11 vezes 10 vezes 9, tá? E aqui 3 vezes 2. Então, você corta o 2 com 10, dá 5. Corta o 3 com 9, dá 3. E você tem 3 vezes 5, 15, né? Você vai ter 15, que multiplica 11. Então, veja. 11, 10, 9, que seria o arranjo de 11, 3 a 3. E aqui o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, cortei 10 com 2, deu 5, 9 com 3, deu 3, e ficou 3 vezes 5, 15, vezes 11. E aí, né, 15 vezes 11, dá 5, 5 1, 6, isso dá 165. Ora, veja agora de uma forma geral. O que aconteceu aqui? Observe que nós temos nessa equação a adição desses inteiros dando 12. Mas quando eu tenho aqui, ó, esses 12 unidades, me gera 12 menos 1 intervalo. Então, quando eu boto aqui, tá? Vamos supor, tá, que eu tenha uma lei geral, tá? Eu vou botar aqui uma lei geral, onde eu tenho assim, ó, x mais y mais z mais w igual a n, tá? Então, veja que eu coloquei dessa forma. Olha, veja que aqui, ó, era 12 e eu tenho 12 menos 1 espaços aqui dentro do intervalo. Então, quando eu faço a combinação, se esse cara aqui é n, que seria no nosso caso 12, aqui é n menos 1. Sempre n menos 1. Agora, observe o seguinte. Quando eu tenho 4 incógnitas, veja, 1, 2, 3, 4, tá? O número de incógnitas aqui, na forma geral, o número de incógnitas eu vou chamar de P, tá? Então, vamos supor, aqui no nosso caso, o meu P, tá, que é o número de incógnitas, é igual a 4. Então, o número de incógnitas, que é 4, estou chamando de uma forma geral P. É como se eu tivesse x mais y mais z mais w mais pontinho, pontinho, tá?
igual a n. Então, por exemplo, então essa aqui você tem várias incógnitas e essa quantidade de incógnita eu vou chamar de P. Ora, observe, se eu tenho 4 incógnitas, você vai, para formar exatamente o x, y, z, w, você vai precisar desses 3 marcadores. Fica um do lado de cá, um aqui, um aqui, um aqui. Então fica 4 menos 1. A quantidade de marcadores, para fazer a divisão do x, y, z, w, é a quantidade de incógnitas menos 1. Então, aqui você vai ter P menos 1. Então, veja, quando você for determinar o número de soluções inteiras positivas, quer dizer, o zero não entra. O zero não entra na solução. Você vai fazer sempre dessa forma, combinação desse cara menos 1 e o número de incógnitas, que eu estou chamando aqui de P menos 1, P menos 1. Então, a combinação de N menos 1, P menos 1, P menos 1. Então, tá aí, gente, a forma, né, usando combinação, de você determinar o número de soluções inteiras de uma equação linear. Bom, agora eu vou para uma outra questão, tá? Que é a determinação das soluções inteiras não negativas. Vamos imaginar, né, nessa mesma equação, tá? E as inteiras, só colocando aqui, as inteiras não negativas, tá? As inteiras não negativas, entra o zero. Por quê? Porque ele está tirando, tá, os negativos. São inteiras não negativas. Então, o zero, tá, ele não é nem negativo nem positivo. Mas se ele quer as soluções inteiras que não são negativas, é o zero e os inteiros positivos. Então, nesse caso aqui, entra o zero, diferente desse, que não entrava. Então, vamos imaginar aqui algumas soluções que entram o zero. Eu vou botar assim, ó, zero, tá? Depois eu vou colocar 3, tá? Vou botar 4, estou somando, 3 e 4, 7, 7 com 2, 9, né? 9 com 3, 12. Isso aqui é uma solução, ó. Ele entrou zero, não tem problema. Então, 3 e 4, 7, 8, 9, 9, 3, 12. Vamos botar uma outra solução? Botar assim, ó, 6, 0, 0. Aqui eu vou botar 2, então 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, veja. Aliás, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5. Então, 6 e 2, 8. 8 com 4, 12. Né? Você tem 6, x, y, z e w. Então, são, na realidade, 1, 2, 3, 4. Perdão, gente. 1, 2, 3, 4. Então, veja. 3 e 4, 7. 7, 5, 12. Né? X, y, z, w. X, y, z, x, y, z e w. Então, você tem 6, 0, 0 e aqui 6. Então, voltando aqui, que eu tenho 1, 2, 3, 4 em quadra. Então, você tem soluções, por exemplo, ali, entrando o zero. Beleza. Agora, veja, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma relação com uma solução onde eu vou acrescentar 1. Então, veja, 0 mais 1 dá 1. 3 mais 1 dá 4. 4 mais 1 dá 5. 5 mais 1 dá 6. Então, há uma relação entre essa,
né? E essa daqui, eu estou fazendo essa relação, nós estamos fazendo, então somei 1, somei 1, somei 1, somei 1. Aqui também, eu vou pegar, isso eu estou colocando duas situações, mas para todas as situações, a gente pode estar fazendo isso. Então veja aqui, 6 e 1, 7, 0, 1, 0, 1, 6 e 1, 7. Olha, observe que há uma relação entre essas duas equações lineares. Enquanto essa é x mais y mais z mais w igual a 12, tá? Então vamos colocar aqui, ó, peraí só um pouquinho. Vou botar assim, ó, x mais y mais z mais w igual a 12. A outra é x mais y mais z mais w igual a, olha, 1 e 4, 5, e 5, 10, e 6, 16. 7, 8, 9, 7, 16. Então eu relacionei essa com essa, certo? Significa o seguinte, se eu tenho essa solução aqui, vamos dizer aqui, onde não entra o zero, quando eu quero entrar o zero, corresponde a essa. Então há uma correspondência. Se essa daqui, né, essa daqui, por exemplo, não entra o zero, como se fosse ali, como declinar as soluções inteiras positivas, mas está relacionado com essa daqui que entra o zero. Tá? Essa aqui que entra o zero é o que eu estou querendo aqui. Muito bem. Ora, veja o que aconteceu. Eu vou usar exatamente isso para resolver essa equação. Quer dizer, se eu resolver essa equação aqui, ela está atrelada a essa. Tá? Porque há um se somente se, quer dizer, quando eu tenho quando eu tenho x mais y mais z mais w igual a 12, eu posso ter aqui, ó, como se fosse aqui um A mais 1, B mais 1, C mais 1, D mais 1 igual a 16. Né? Como se eu estivesse somando 1. Então para todos esse quaternário aqui, eu tenho esse quaternário do lado de lá, relacionado. Então nós vamos resolver essa equação. Se eu resolver essa equação, no sentido, achar os valores de x, y, z, w igual a 16, eu vou ter as mesmas soluções para x, y, z, w igual a 12. Quer dizer, buscando todas as soluções para essa daqui. Porque na realidade, essa daqui, ó, tá? É uma solução, tá? Que não entra o zero. Então, que não entra o zero, nós já fizemos aqui, ó, que não entra o zero. Tá? Eu vou resolver essa que não entra o zero, como eu fiz ali. Tá? Então, como eu faço isso daqui? Tá? Que é exatamente isso aqui, seguindo o que eu coloquei ali. Observe, nesse caso aqui, ó, tá? Eu vou ter a mesma coisa, uma combinação. O que aconteceu aqui, ó, quando eu tinha o n? Aqui era n menos 1. Aqui o meu n é 16, então vai ser 16 menos 1. Tá bom? E aqui, as incógnitas, quantidade de incógnitas, P, é 4. 1, 2, 3, 4. Então aqui é 4 menos 1. Então eu vou ter combinação, tá? Eu vou ter igual combinação de 16 menos 1, que é 15, 3 a 3. Então, veja que, tá, quando eu resolvo dessa forma aqui, tá, essa equação, eu estou resolvendo, tá, nesse modelo, onde eu estou encaixando, porque quando eu encaixo esses divisores aqui, eu nunca vou ter uma situação de aparecer o zero.
Porque observa, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se eu encaixar ela, por exemplo, aqui, tá? Que seria no primeiro, aqui fica 1. Então não fica 0. Né? Por exemplo, se eu encaixar ela aqui, ó, do lado de cá fica 1. Então nessa combinação que eu estou fazendo, não aparece a representação do inteiro 0. Tá? O que ele quer. E aqui, como ele bota entre o 0, e eu vou usar essa combinação, eu não posso usar essa combinação aqui. Por quê? Porque para entrar o 0, é como se esse marcador ficasse aqui, para que, por exemplo, o x fosse 0. Né? Então, por exemplo, vamos supor uma situação, depois eu volto, vamos supor uma situação que eu botasse isso aqui. Então, quem seria o meu x? O meu x seria 0. Por exemplo, o meu y seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O meu z seria 2 e o meu w 3. Então você tem 0, aqui é quanto? 7, 8, 9 e 3, 12. Mas você não pode botar esse risco aqui. Né? Você não pode, você tem que colocar ele dentro dos intervalos aqui. Agora, o que você observou, tá, em relação à tua solução geral? Tá? Observe o seguinte, agora vamos criar. É difícil você decorar a fórmula. Né? Eu acho que às vezes é bom que você entenda assim, mas para que você veja o que de uma forma generalizada, você tem combinação. Veja que aqui você tem combinação de n menos 1. Aqui você vai ter combinação do n, que é 12, tá? Mais exatamente essa quantidade aqui, ó, de incógnitas. No caso seria 1, 2, 3, 4. Então seria 12 mais 4, tá? Menos 1. Veja que 12 mais 4 é 16. 16 menos 1 dá 15. E aqui em cima é o próprio. Quantas incógnitas? 4. 4 menos 1. Então, eu vou escrever isso com letra. Ó, combinação. Veja, 12 é o nosso N. Tá? Mais o 4 é o nosso 1, 2, 3, 4. É o nosso P, então N mais P menos 1. Então, será sempre N mais P menos 1. E em cima é a mesma coisa, P menos 1. P menos 1. Então, problemas, como determinar o número de soluções inteiras não negativas, né? Veja aqui como você pode chegar, né, entendendo que o n é esse número aqui, tá, independente. Tá? O p é a quantidade de incógnitas. Tá? E aí você tem duas situações. No primeiro caso, combinação de n menos 1, p menos 1. No segundo caso, combinação de n mais p menos 1. Menos 1. E em cima P menos 1. Tá aí, gente. Nós resolvemos uma questão interessante, né, que não tem nos livros didáticos, sobre resolução de equações lineares, que tem essa formatação, com soluções inteiras positivas, com soluções inteiras não negativas. Então, dedico esse vídeo aos meus alunos, os professores, aliás, são todos professores, do meu curso, do nosso curso do professor Alzir, pois numa aula de ontem eu resolvi essas questões usando permutação com os elementos indistinguíveis ou permutação com repetição. E naquele momento eu tinha dito que havia uma solução de combinação
e que naquele momento eu não era capaz de botar minha cabeça no lugar e resolver tal tempo. E hoje pela manhã eu formalizei essa resolução e dedico a vocês, professores do curso do professor Alzir. Um grande abraço e até a próxima aula.